Ok, gente, boa noite. Nós vamos dar início agora. Eu estou vendo aqui que tem umas pessoas que estão com dificuldade de entrar. Eu espero que isso se resolva. Daqui a pouquinho eu ajudo também, tá? Então, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos ter o prazer de participar de um sarau musical. Em nome do Fromfaren, eu quero fazer assim agora alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer o apoio de vocês que estão presentes, sempre dispostos a ajudar aqueles que necessitam. Quero agradecer ao Rafael Félix Cohen, que possibilitou essa parceria, a Ana Flávia Cabral Souza Leite, diretora-geral da USB, ao Nicolai Sapondiev, coordenador artístico da USB, ao Gregório Tavares, diretor de produção, ao compositor Antônio Ribeiro, que falará sobre a obra de sua autoria, que será apresentada hoje. E quero agradecer a todos os participantes da Orquestra Sinfônica Brasileira, a orquestra que gentilmente doou essa pré-estreia para os projetos sociais do Fromfaren. Agora eu vou passar a palavra para o Michel Menay, que ele vai explicar a dinâmica desse nosso evento, tá? E eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito, muito esse programa. Então, agora o Michel. Boa noite, gente. Como a Ana já explicou, gostaria de agradecer a todos. O que a gente vai fazer? Assim que a gente começar o vídeo, eu vou desativar o microfone de todo mundo e eu acho que a maneira mais adequada seria fazer as perguntas pelo bate-papo aqui do lado. Vocês têm abaixo da tela de vocês um balãozinho de bate-papo e tudo que vocês escreverem, as perguntas vão estar sendo registradas para a gente, próximo ao final das apresentações, que o Nicolai possa responder da melhor maneira. Eu vou abrir aqui a tela de patrocínios e, na volta, o Nicolai já começa aqui falando com a gente sobre o concerto online da Série Clássica Brasileira, número 3, da Orquestra Sinfônica Brasileira. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mantenedor NTS, Nova Transportadora do Sudeste. Patrocínio Master Vale. Patrocinador da Série Clássica Brasileira Itaú. Patrocínio Brookfield. Copatrocínio Sérgio Bermudes Advogados e Eletrobras. Apoio cultural BMA Advogados, Veirano Advogados, Companhia de Navegação Norsul, Cobra Brasil, MRU, Elo Contadores e Consultores, Cultura Inglesa, Telemon, Grupo H, Eneva e Agência 3. Empresas parceiras: Klabin, DASA e Tegra Incorporadora. Realização: Fundação OSB, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite do Rafa Cohen. Fiquei muito feliz da gente poder participar nesse evento virtual. É um evento tanto quanto atípico para todos nós, mas os tempos são assim, e também os nossos concertos da Sinfônica Brasileira ficaram assim atípicos, porque alguns de vocês talvez sabem que a orquestra este ano está comemorando 80 anos desde a sua fundação,
E podem imaginar que nós tínhamos um programa muito festivo e muito bonito para apresentar nos teatros do Rio de Janeiro, mas estamos aqui agora de um modo totalmente diferente, um modo totalmente novo e muito desafiador. A nossa série clássica brasileira é muito especial para nós por alguns motivos. Primeiro, porque ela mostra na sua programação a riqueza da música brasileira. A gente está apresentando nessa série, no total nós temos 10 concertos nessa série, e no total a gente está apresentando 23 compositores brasileiros, 17 dos quais estão vivos. Então a gente tem muito orgulho de apresentar, talvez, com certeza, ao mínimo 15 estreias mundiais feitas com músicas feitas para esse processo, por causa desse momento, com todos os compositores se inspirando e onde com otimismo, onde com sofrimento, narrando através da música esse momento tão peculiar por qual a gente está passando. E o outro motivo dessa série nos orgulhar tanto é que a gente faz um paralelo nela, e vocês vão ver muito bem nesse concerto, nesse terceiro concerto dessa série, a gente faz um paralelo entre a música tradicional e a música atual. O que a gente pretende mostrar com isso, na verdade, é a tradição e a evolução, que isso é importante para qualquer esfera da vida. Eu acho que a música ilustra isso de uma forma muito própria e muito intensa. A música é uma linguagem onde alguém inteligente tinha falado que, eu acho que foi Nietzsche, tinha falado que a música começa onde terminam as palavras. Então, a gente está demonstrando neste concerto e nessa série o que foi a música alguns anos, às vezes séculos atrás, e o que a música é hoje, como ela se transformou, como ela evoluiu, como ela relata, realmente é um exemplo que a música ela relata toda a realidade do momento. Então, nesse primeiro concerto, nós temos exatamente isso. Nós estamos começando com um compositor que nasceu mais de 400 anos atrás, né? O Jeremiah Clarke, ele nasceu por volta de 1674 e ele viveu só 33 anos, até 1707. Então, essa obra, com certeza, foi composta ainda no século XVII. E a nossa última obra de hoje foi feita um mês atrás. Foi finalizada, foi concebida, composta e finalizada na época da pandemia pelo nosso grande compositor Antônio Ribeiro, a qual a gente tem maior honra de apresentar aqui para vocês. Essa primeira obra que a gente vai ouvir foi feita originalmente para cravo, para teclado, e depois foi transformada em muitas versões, né? A coisa mais curiosa é que ela foi atribuída por muitos anos a Henry Purcell, que é um outro compositor inglês, mas o Jeremiah Clarke ele nasceu antes desse, na época pré-barroca, né? Então, justamente a nossa série clássica brasileira, ela mostra a música desde o seu nascimento, digamos assim, a sua sonoridade polifônica, porque ainda a harmonia era uma coisa muito muito inicial, e a gente mostra o nascimento da música de câmara, né? Hoje em dia ela é mais conhecida como música de câmara, justamente porque tem um formato menor, né? A música de câmara, ela
a palavra vem exatamente de câmara, eu imagino que a câmera fotográfica foi feita foi inventado esse nome porque ela retratava a realidade em realmente uma forma muito compacta. Então, o nosso primeiro grupo que vai se apresentar é o nosso quinteto de metais tocando a música Trompete Voluntário de Jeremiah Clarke. Essa música também tem uma outra curiosidade que digamos, como se fosse um gênero de trompete voluntário, é uma fanfarra para ser tocada em casamentos. E o curioso desta música é que em 1981 ela foi tocada no casamento do príncipe Charles e a Lady Diana na Inglaterra. Então, com vocês, o trompete voluntário de Jeremiah Clarke com o quinteto de metais da Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, vocês claramente aqui puderam ouvir uma linda melodia com acompanhamento de acordes, o que era basicamente a música na época, a música de ensemble, né, a música de grupo. E aí, agora, eu vou contar um pouquinho desse processo de gravação que os músicos tiveram. Vocês viram que está todo mundo dentro das suas casas, mas tocando junto, né? É uma
tecnologia muito complexa, onde os músicos eles se gravam sozinho com um ponto aqui no ouvido, e eles escutam uma batida do tempo que substitui o maestro, na verdade, porque assim ninguém está se vendo na hora de gravar e de apresentar o programa. E individualmente, depois a gente junta os arquivos e a nossa equipe de som está fazendo as edições até isso virar esse produto de vídeo. Já que falamos um pouquinho do final do século XVII, agora vamos passar para o século XVII com o compositor Joseph Haydn. Joseph Haydn é um dos compositores, sem dúvida, mais populares do mundo, e ele é considerado o pai da música clássica, né? O pai da música clássica, mas o sentido clássico na sua formação. O que é formação, por exemplo, para nós? Significa a forma de composição que o compositor está usando para escrever uma obra, e justamente o Haydn foi o pai da forma sonata, que originou a tal da sinfonia clássica, que todo mundo hoje conhece como sinfonia clássica. Então, talvez para a gente poder dizer o criador da sinfonia clássica, como a gente consegue, justamente Haydn, que nasceu em 1732, na Áustria, mas que na época era, na verdade, a Hungria. Então, hoje os húngaros também gostam de tirar uma lasquinha dessa fama incrível do Haydn, que perdurou séculos. E a vida dele é muito interessante porque, por exemplo, Mozart considera ele mestre, né? Se alguém pode imaginar que o Mozart tinha mestre, o Mozart, que é considerado o maior gênio, talvez, da música, o mestre do Mozart era o Haydn. E o Haydn, ele teve uma vida muito rica, muito agitada, principalmente para aquela época. E ele passou um tempo em Londres, onde escreveu os chamados trios londrinos dele. Esses trios, por muito tempo, foram esquecidos. Eles foram descobertos no início do século XX somente, enquanto as sinfonias do Haydn e os quartetos já se tocavam há muitos anos. Só para vocês terem ideia, o Haydn escreveu 101 sinfonias. Beethoven escreveu 9. Mas que sinfonias, né? O Brahms escreveu 4. Então, ele era muito produtivo, né? O Mozart escreveu 41, mas o Haydn foi o mais produtivo nesse sentido, e ele escrevia sinfonias, muitas delas por encomenda, porque ele trabalhava para a nobreza naquela época. Até ele tem uma sinfonia muito interessante, que ele chamou a Sinfonia do Adeus. Como funciona essa Sinfonia do Adeus? Ele escreveu a partitura de tal forma que, um por um, os músicos param de tocar e saem do palco. E até hoje essa sinfonia se faz com essa encenação, aliás, por vezes com velas na estante, e antes do músico sair, sopra as velas e diz adeus ao palco. Esta foi a maneira que o Haydn achou de lembrar para o empregador dos músicos que eles precisam de férias. Então, é realmente uma curiosidade divertida. Ele também ilustra muitas coisas. Ele fez a Sinfonia do Relógio, tem várias cenas também, e para a gente ver como ainda naquela época, onde nem se pensava de tal de música de programa, né, que depois do principalmente do Liszt,
né, a gente chama já de música de programa. Música de programa é aquela música que ilustra algo, né, que ilustra um fato, ou então uma cena, ou então um acontecimento, um evento, né? A gente chama de música de programa. Então, o Haydn, ainda naquela época, ele teve essas ideias. Então, os trios londrinos deles, obviamente, foram escritos em Londres, para o Barão de Ashton, e eles foram escritos com a forma tradicional, a sonata dele, mas com uma desenvoltura técnica mais modesta, digamos assim, porque era uma música feita para as famílias tocarem em casa. Então, o original para essa música é de duas flautas e um violoncelo, só que como naquela época, principalmente, era muito... o flautista era um dentista que, na época, naquela hora, não conseguia ir, então tinha que ser substituído por um instrumento que tocasse na mesma altura. Então, era substituído por um violino. O cello era substituído por uma viola da gamba, talvez, por vezes, ou então um contrabaixo. Mas a gente aqui, na nossa programação, inovou mais ainda e colocamos duas flautas e um fagote, que ele toca exatamente na região do violoncelo, e assim a gente pôde apresentar para vocês o naipe. Na primeira música a gente apresentou o naipe dos metais, e na segunda música a gente vai apresentar os naipes das madeiras da USB, que são flautas, clarinetes, oboés e fagotes, e nesse caso essa música é tocada por dois colegas nossos flautistas e um fagotista. Aproveita.
Bom, então, esse trio londrino, vocês puderam observar que é uma música que começa a ter mais diálogo entre as vozes. As vozes começam, na época clássica do Haydn, as vozes começam a ter interação, enquanto mais no início da música barroca, digamos assim, ou uma voz ia independente da outra, ou uma voz era líder e a outras acompanhando. Na música clássica está começando a ter uma interação e um equilíbrio na importância entre as vozes, e sem dúvida o Haydn é o grande mestre para se fazer isso, e ele é como eu falei, ele é o pai tanto da sinfonia, do gênero sinfonia, como também o pai do quarteto de cordas. Então, nós estamos passando agora lá da Europa, de Londres ou então da Áustria, para o Rio de Janeiro, onde vamos apresentar o quarteto de cordas, justamente ao qual o Haydn é considerado pai, mas nós vamos apresentar nesta formação como que o nosso grande Villa Lobos viu esse formato de música, de músicos de formação e de música também. O primeiro quarteto, ele foi muito jovem ainda, como todos podem imaginar, ele tem, se não me engano, 17 quartetos, ou algo assim. A obra dele é monumental realmente, e quarteto número 1 foi publicado em 1900, pela primeira vez foi composto em 1915, e depois com uma redação em 1946. Mas a grande curiosidade desse quarteto é realmente a forma dele. Porque o quarteto clássico do Haydn seria um quarteto com 4 movimentos. Geralmente é um rápido, outro lento, outro que é um movimento de dança, geralmente minueto, né, que é uma dança francesa, se não me engano, antiga, e depois um movimento bastante agitado. O Villa Lobos logo quebrou isso com o primeiro quarteto dele. Ele não fez nada disso que o Haydn constituiu como tradição. Ele fez um quarteto com 6 movimentos, colocando nomes, além da... então, na época de Haydn não tinha nomes também do movimento. O movimento tinha indicação de andamento, por exemplo. Ou era allegro, ou era andante, ou era tempo de minueto, ou era allegro assai, ou vivace, vivo, né? Villa Lobos não fez nada disso. Ele colocou nomes. Ele fez como se fosse 6 miniaturas, peças, mas o comum que liga todas essas peças, ele nunca trocou a tonalidade entre elas. Então, a primeira ideia que ele teve de fazer um quarteto, ele fez uma suíte, na verdade. E o que é suíte? A suíte, originalmente, é uma composição de várias danças. Tem as suítes inglesas, suítes francesas, suítes italianas, de várias danças. Aqui,
ele não colocou danças em todas também, né? Então, o primeiro movimento é cantilena, a segunda é brincadeira, terceiro é canto lírico, o quarto movimento é cançoneta, que vocês vão ver daqui a pouco também. Depois vem melancolia, e ele termina com pulando como um saci, que é um movimento ilustrando o saci, pulando na perna única dele. Então, é um quarteto único, genial pela sua estrutura e também pela sua musicalidade, que vocês vão poder conferir no Villa-Lobos. A gente está apresentando aqui 2 movimentos, como eu falei, o primeiro, que é a cantilena, e a cançoneta, apresentada pelo quarteto de cordas da OSB, e da qual eu faço parte com muita honra aqui para vocês. Então, com vocês, o quarteto número 1 de Villa-Lobos, cantilena e cançoneta.
Então, eu sou suspeito de falar porque eu sou um grande admirador e grande fã da música do Villa-Lobos. Até o tema do meu doutorado eram as sonatas para violino e piano de Villa-Lobos. E vocês puderam talvez observar que é praticamente a mesma formação, com pouca variação também é uma formação camerística, né? É uma formação de câmara, é um quarteto de câmara, mas a música já não é. A música é ampla, a música eu não sei, para mim me veio sempre em mente a música do tamanho do Brasil. O Villa-Lobos ele pensava grande, ele pensava como hoje se fala fora da casinha. Ele foi tão inovador em muitas coisas, muitas coisas, que chega a ser, com certeza, merecidamente chamado de revolucionário. E justamente por isso ele foi tão admirado também na Europa. Quando ele foi para a França, eu li algumas curiosidades que ele, claro, encontrou a turma ali com Stravinsky, Ravel, possivelmente, Picasso, e etc. E ele, talvez algumas pessoas achavam que ele foi querer estudar na França e tal, mas ele falou, não, eu vim mostrar o que eu sei fazer, o que eu escrevo. Então, ele realmente mostrou a alma brasileira para o mundo. Falando em alma brasileira, vamos ver o que acontecia no Brasil mesmo antes Villa-Lobos. Na verdade, eu escolhi na ordem a música de Villa-Lobos justamente para a gente comparar uma música do criador do quarteto de cordas para uma música do revolucionário do quarteto de cordas, que é o Villa-Lobos. Mas antes, aqui no Brasil, existiu uma mulher com uma fibra impressionante, que se firmou no cenário musical com tanta veemência e tanta certeza, criadora de muitas músicas, é a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, ela nasceu em 1847, e a música que a gente escolheu para apresentar hoje é a música, como se fosse a primeira música de sucesso. Quer dizer, esse negócio de música de sucesso é uma questão até controversa às vezes, mas talvez a primeira música que ela ficou famosa, literalmente ela ficou famosa. Só para vocês terem ideia, a música foi composta em 1877 e foi fruto de improviso entre amigos. E talvez todo mundo, quando vê o título da música, pensa na música atraente, né? Pensa que, sei lá, ela deve ter achado alguém atraente e escreveu esta música. Não foi por causa disso, não. Essa música ganhou esse título porque ela atraía os instrumentos onde estavam. Eles estavam na casa do compositor Henrique Alves de Mesquita, e aí um se incluía, outro se incluía, e cada vez mais instrumentos, e assim a música foi intitulada, foi se criando o nome dela de atraente, por atrair os instrumentos a se incluírem nela. Isso é realmente uma história fascinante para todo mundo ver como a Chiquinha Gonzaga ficou muito famosa mesmo com essa música. Só neste ano de 1877, ela teve 15 edições. Ela foi distribuída por 15 vezes. E é óbvio que a Chiquinha teve muitos problemas com a família dela, porque a família não concordava com essa fama. A família dela chegou a destruir
músicas dela para privar ela dessa vida e dessa atenção, principalmente naqueles anos, se não me engano, era o segundo reino do Brasil, então era uma coisa tão forte dentro dela, a criar música e se expressar através da música, que isso é verdade. Assim, conversando principalmente em função dessa série, eu tenho o grande prazer e honra de falar com muitos compositores que são criadores de hoje em dia. Então, a gente pode observar neles uma coisa muito especial, que é quando aquilo até exerce uma pressão interna para sair em forma de expressão artística, é como uma força da natureza avassaladora que realmente ninguém segura, e certamente assim foi com a Chiquinha Gonzaga. Para nossa felicidade, a gente tem hoje grande acervo de músicas. Eu lembrei da alma brasileira justamente falando que o Villa-Lobos mostrou a alma brasileira para o mundo, mas a Chiquinha Gonzaga tem uma coletânea chamada Alma Brasileira, que, se não me engano, é com 3 volumes, são 30 obras aí emblemáticas dela. Então, quem tiver interesse pode, com certeza, isso já tem muito gravado por muita gente. Muita gente gravou Chiquinha Gonzaga, principalmente os flautistas cariocas e pianistas. O grande desafio, na verdade, o grande desafio dela era transformar, porque ela compunha no piano, e aí a música dela depois foi se transformando para outros instrumentos, e nós daqui, do nosso lado, da Sinfônica Brasileira, tivemos uma ousadia também. Esse arranjo que vocês vão ouvir agora com o nosso naipe da percussão. Então, vocês viram primeiro o naipe dos metais, depois o naipe das madeiras, agora acabamos de ver o naipe das cordas, né, que são violinos, violoncelos, violas, violoncelos e contrabaixos. Aqui o contrabaixo faltou, mas o contrabaixo, todo mundo sabe, é maior que o violoncelo. Então, nós tivemos essa ousadia aqui de fazer um arranjo nosso. O arranjo é feito pela nossa chefe de naipe da timpanista e do naipe da percussão, Fernanda Kremer. Ela fez essa adaptação para o 2 xilofones marimba e percussão, o que envolve o pandeiro. Quero de novo dizer o desafio que vocês... Eu não sei se para vocês está travando, às vezes, a imagem da tela, talvez é porque a gente está transmitindo através do Zoom, isso também não está passando ao vivo, mas para vocês verem, porque esses instrumentos, eles são chamados de xilofone marimba, são chamados de teclados, né, da percussão. E vocês podem imaginar, depois da edição sonora, edição de imagem, a dificuldade de botar isso em sincronização às baquetas de cada instrumentista para essa peça. Então, com vocês, Atraente, aproveitem o Atraente da Chiquinha Gonzaga, apresentado pelo naipe da percussão da USB.
é uma música cheia de vida, é uma música cheia de vida e um fraseado tão elegante e tão sutil. Eu vi alguém aqui fazendo uma pergunta, será que ela foi internacionalmente reconhecida em vida? Eu acho que se foi conhecida, talvez sim, mas não reconhecida, porque ela tem um grande papel histórico na música, tanto do ponto de vista de uma compositora. Eu acho que, sei lá, antes dela, quem a gente poderia destacar? Talvez Clara Schumann, a irmã do Mendelssohn também era compositora, porém não tinha espaço. Imagina, naquela época, com o irmão Felix Mendelssohn, era muito difícil. Então, eu acho que talvez conhecida, talvez a música chegou a ser conhecida, mas o reconhecimento deve ter sido posterior. E que bom que hoje tem os meios de comunicação e principalmente hoje tem facilidade de encontro de partituras para os músicos do mundo inteiro distribuírem cada vez mais, propagarem essa música linda. Enfim, e para o Brasil é um grande orgulho ter uma mulher com essa importância e com essa influência, porque a música dela exerceu influência sobre praticamente toda a música posterior aqui no Brasil. E falando de música posterior aqui no Brasil, falando da música aqui no Brasil, a gente chega nos dias de hoje, onde eu mencionei a riqueza que o Brasil tem. Eu acho que não é segredo nem para ninguém, nem para os brasileiros, nem para as pessoas do mundo todo, a concentração de talentos que tem no Brasil de música. Eu tenho o privilégio de diariamente ter contato com jovens do Brasil inteiro através de um programa nosso da OSB que se chama Conexões Musicais, né? Um programa educacional de formação e, antes de mais nada, de mostrar o papel da música na formação de um caráter de um jovem que não necessariamente deve se tornar músico, mas eu acho que a música tem que fazer parte da educação ou voltar a fazer parte da educação aqui no Brasil, porque já houve isso e houve de uma forma tão sólida que, por algum motivo, hoje exatamente não é mais exatamente assim, mas eu vejo o papel da OSB, vejo a OSB como detentor desse papel fundamental de continuar demonstrando que a música é tão importante na educação de um jovem como estudar matemática e língua materna, língua portuguesa no caso. Então, falando nisso, eu quero apresentar para vocês o compositor Antônio Ribeiro, que é um paulista, é uma figura extraordinária, de uma sensibilidade ímpar, que ele fez, na verdade, vocês vão ter o privilégio hoje de escutar como pré-estreia, mas, na verdade, quando se trata de estreia mundial, não existe pré-estreia. Então, vocês vão ter o privilégio de escutar hoje pela primeira vez essa obra-prima que o Antônio Ribeiro fez para o nosso ensemble de violoncelos, o que é um grupo um tanto quanto atípico na música de câmara, mas tem uma sonoridade linda, e eu principalmente adoro esse tipo de formação, porque vocês vão perceber bem que é como se escutasse
como se escutasse um coral de pessoas, de vozes, né? Então, eu vou deixar o Antônio, ele gravou aqui um vídeo para vocês. Eu vou deixar ele falar algumas palavras e depois a gente vai escutar a música, mas talvez depois a gente volta a conversar mais um pouco sobre isso e também abrir para qualquer questões de vocês. Então, com vocês, Antônio Ribeiro. Olá, amigos da Orquestra Sinfônica Brasileira. Meu nome é Antônio Ribeiro, sou professor e compositor. Bem, eu estou aqui para dizer que fiquei imensamente contente com o convite da USB para compor uma peça para a série clássica brasileira, que tem acontecido dentro dessa pandemia que estamos vivendo. É um esforço heróico para manter a música viva, o conjunto vivo, e o meu prazer foi compor, então, uma peça para ensemble de violoncelos, portanto, para o naipe de violoncelos da orquestra. A peça se chama Cantilena, para ensemble de violoncelos, e ela foi inspirada nessa questão, nesse torvelinho de coisas que estamos vivendo ultimamente. E eu tentei expressar nessa obra um pouco disso, principalmente um pouco da tristeza que nos envolveu e envolve, bastante da nostalgia de um tempo que não é tão para trás assim, né? Aliás, é muito recente. E daí o nome Cantilena, porque se trata de um gênero bem brasileiro e que tem em sua ambiência expressiva essas características, essa certa tristeza, essa certa melancolia e nostalgia. O violoncelo, portanto, é um instrumento absolutamente adequado, fantástico, para ressoar, para receber essa sorte de emoções. Espero que gostem. Para mim foi uma grande honra ter a peça interpretada pelo pessoal da USB. Muito obrigado.
estava contando que eu particularmente fico emocionado toda vez quando escuto essa música. Eu escutei algumas vezes, até porque eu participo no processo de aprovação da edição, enfim. Devo ter escutado umas 10 vezes até agora, e toda vez ela me impacta com a intensidade dela em tão curto espaço de tempo. É uma música breve, mas que dentro tem toda a intensidade, talvez um pouco de reflexão e frustração, mas sem dúvida uma música muito intensa. Eu acho que, eu não sei, conversando com um dos nossos compositores, também da série, Dmitry Servo, outro dia, talvez isso acontece porque a gente precisou comprimir tudo nesse tempo que a gente está vivendo, inclusive talvez os nossos sentimentos e pensamentos. Então ele ilustrou de uma forma magnífica, realmente. Isso agradeço ele de coração pelo presente que ele deu ao OSB de tocar essa música. Bom, e dizer que para mim foi um prazer falar um pouco do nosso trabalho, do nosso mundo, do nosso dia a dia. E também agora fiquem à vontade se tiverem perguntas, ou qualquer considerações. Eu vi só, antes disso, eu vi aqui uma mensagem que gostaria de responder pessoalmente perdão, não estou enxergando bem, Marilda, onde diz que o programa é esplêndido. Muito obrigado pelo elogio, eu fico muito feliz que a senhora gostou, mas quero dizer que aqui eu não sou doutor. Eu não pude, eu mencionei o doutorado porque estava trabalhando justamente na pesquisa das sonatas para violino de Villa-Lobos, e foi no fatídico ano 2016, onde explodiu a grande crise da OSB, onde nós todos ficamos meio à deriva e com 9 meses de paralisação. E eu interrompi o meu doutorado para me dedicar à OSB, e isso continua até hoje, mas eu prometo que um dia eu concluo. Obrigado. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Nicolai, ou a gente pode usar o bate-papo aqui do lado, ou, se vocês quiserem, em ordem, abrir o microfone e fazerem, o Nicolai está à disposição, que a gente já está se aproximando do encerramento do evento. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Eu gostaria de falar, meu nome é Benjamin, e nada mais próprio do que esse espetáculo patrocinado pelo Frauenverein. Tem tudo a ver. O Frauenverein, com toda a sua capacidade, com toda a sua força, entende? Cuidando da nossa velhice, e patrocinando um evento na qual a música é fundamental para as pessoas idosas. Obrigado por tudo. A gente que agradece. Pronto, tá ótimo. Realmente a música é fundamental. Eu vejo a música é fundamental para qualquer idade e para qualquer fase da vida, porque, se não me engano, na época tinha um senador, meu Deus, agora me fugiu o nome, que ele tinha um programa na TV, Senado, se não me engano, Quem Tem Medo da Música Clássica. Ele com certeza era um senador, mas eu
agora esqueci o nome dele, eu assistia muito esse programa, e ele falava que a música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão, o que é uma grande verdade. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Nicolai? Ou eu conduzo para a Ana Clara? Bom, eu gostaria, em nome da Frankfurt, de agradecer a todos, mas vou passar as considerações finais para a Ana Clara Antac, que com certeza tem muito mais a agradecer em nome da Frankfurt. Primeiro, que o programa foi maravilhoso e a gente aprendeu muito, acho todos nós, com o Nicolai. Realmente, muito obrigado, Nicolai. E eu quero agradecer novamente ao USB. E eu queria falar que a Orquestra Sinfônica Brasileira, está com 80 anos já de vida, né? Ela está com uma programação 100% online, gratuita, até o final do ano. São 10 concertos da série clássica brasileira e 50 da série Beethoven. E aí, para maiores informações, né, e acesso assim, ao conteúdo, vocês podem aqui ver, tá? Ou acessar o YouTube ou as outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, tá? E eu desejo para todo mundo, então, um ótimo final de noite e esperamos vocês nos nossos próximos eventos. Até lá! Eu só gostaria, alguém acabou de, Isabel Cordeiro, acabou de mandar aqui uma pergunta, gostaria de saber o quanto tempo foi necessário para finalizar toda a produção. A gente precisou fazer uma dinâmica para que tenhamos essa rotatividade semanal, porque a gente está lançando um concerto desse por semana nas nossas redes sociais, e para a gente conseguir porque uma semana realmente não é suficiente para a gente alcançar o fechamento de cada programa. Um programa desse gasta só a partir do momento onde os músicos recebem as partituras e começam a estudar, gasta em média 20 a 25 dias. Então, a gente precisou fazer um sistema como se fala isso, de estoque das gravações, justamente para a gente poder lançar. Então, enquanto, por exemplo, hoje, enquanto nós estamos lançando o terceiro concerto da Clássica Brasileira, hoje nós começamos a editar os primeiros trabalhos de edição do sétimo concerto. Então, a gente tem essa dinâmica avançada para a gente poder lançar semanalmente toda a nossa produção, mas um concerto leva em média isso, 20 a 25 dias. Muito obrigado. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos em nome da Frankfurt e estamos agora encerrando o evento. Espero que vocês tenham gostado.